RFI Convida. Paloma Varon. Marilande Martins Abreu é antropóloga, psicanalista e professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Ela faz um pós-doutorado em Paris, na Universidade de Paris-Diderot, e na Escola Prática de Altos Estudos. E aqui em Paris, ela apresenta a conferência de psicanálise em que falará do tambor de Mina e a segregação entre homens e mulheres nessa religião. Boa tarde, Marilande. Boa tarde. Você poderia explicar para o nosso ouvinte sobre do que se trata essa religião, o tambor de Mina? Ok. Bom, de início, obrigada pelo convite. O tambor de Mina é uma religião, uma prática religiosa de origem africana, como outras práticas religiosas do Maranhão, do Brasil, como o candomblé, por exemplo. Porém, nascida no Maranhão e com uma forte influência do catolicismo popular. E é uma religião onde as entidades recebidas remetem ao antigo reino do Daomé, são os voduns. Então, o tambor de Mina é a religião de origem africana que nasceu no Maranhão e que, de algum modo, se estrutura a partir de um papel crucial para as mulheres dentro dos rituais do tambor de Mina. O Daomé, que é o atual Benin, ex-colônia francesa. Exatamente, o atual Benin. Exatamente. E qual o papel das mulheres no tambor de Mina? Bom, então, o tambor de Mina foi criado, nasceu a partir de uma senhora que se chama Nagotimé, que tem um fotógrafo e etnógrafo francês chamado Pierre Verger, que fez um estudo e identificou que a origem do tambor de Mina está associada a Nagotimé, que seria a mãe do rei Guezo, que foi vendida como escrava e foi para o Maranhão e lá abriu o terreiro de tambor de Mina. Essa prática religiosa, desde o início em que a antropologia começou a se ocupar do tambor de Mina, observou a importância que as mulheres ocupam e observou principalmente que é uma religião que se institui a partir do que se chama laços matriarcais, ou seja, é uma prática religiosa em que as mulheres estão na posição de líder espiritual, são elas que são as chefes do terreiro, ou seja, elas são as líderes, são elas que, de algum modo, preparam todos os rituais de iniciação e os processos de iniciação que se faz no tambor, e são elas também que recebem as entidades, os voduns, os caboclos, nos dias de festas e rituais. Então, nesse tambor de Mina tradicional, nascido no século XIX, as mulheres, elas ocupam a chefia, elas definem os laços que se estabelecem no terreiro e elas definem também, elas ocupam o papel importante que é emprestar o corpo para o processo de transe para receber as entidades. Apenas as mulheres podem receber entidades? Somente as mulheres recebem entidades e podem dançar no salão com as entidades. Aos homens cabe a função ritual de tocar os tambores. E a função ritual de tocar os tambores, de algum modo, corresponde a essa função de receber as entidades. Os homens, nesse tambor de Mina que eu abordo aqui, são exatamente colocados numa posição hierárquica diferente em relação às mulheres. Elas ocupam a liderança, elas ocupam os papéis mais importantes diante dessa relação com as entidades, porque são elas que mediam o mundo dos encantados e o mundo material. Uhum. O título da sua palestra aqui em Paris é Segregação e Religiosidade Afro-Brasileira, o gozo e o feminino no tambor de Mina. Então, qual é a relação entre segregação e práticas religiosas? Então, eu faço um trabalho etnográfico, eu faço um trabalho antropológico num terreiro de tambor de Mina, fundado em 1896, 1897, final do século XIX, meados do século XIX. E é exatamente esse modelo de terreiro em que as mulheres ocupam esse lugar de liderança. Então, esse terreiro, ele tem esse modelo que, de alguma forma, dá origem ao tambor de Mina do Maranhão
E o trabalho que eu realizo lá, o trabalho etnográfico, o trabalho de campo, eu faço uma articulação com teoria. Eu faço uma articulação, por exemplo, com a psicanálise, né? E a ideia dessa conferência é exatamente utilizar esse meu trabalho de campo, essa minha pesquisa de observação, e fazer uma interlocução com alguns conceitos da psicanálise. Por exemplo, Lacan vai tratar da segregação. O que é a segregação? Ele vai tentar articular como um fato de linguagem e, ao mesmo tempo que é um fato de linguagem, ele vai mostrar o que seria a ambiguidade da segregação. Nós podemos falar, por exemplo, de uma segregação fraternal, que foi o que eu tentei mostrar com essas relações de homens e mulheres a partir do Tambor de Mina, né? É uma comunidade que nasce no século XIX, se mantém, né, apesar de todos os problemas que os descendentes de escravos e de negros, de algum modo, sempre enfrentaram no Brasil. É uma comunidade que se mantém aí ao longo de mais de 100 anos. E apenas no estado do Maranhão ou tem em outros estados do Brasil? Tem outros estados do Brasil, porque o Tambor de Mina, por exemplo, está presente no Pará, São Paulo. Eu acho que existem elementos do Tambor de Mina hoje sincretizados com outras religiões de matriz africana em diversos estados brasileiros. Interessante. E você faz também um paralelo com outras religiões afro-brasileiras? Então, eu tento compreender um pouco o que seria esse sincretismo. Por exemplo, atualmente, esse modelo de Tambor de Mina que eu observo nesse terreiro que eu estudo, ele já não é mais a realidade do Tambor de Mina hoje no Maranhão. O que nós temos hoje no Maranhão? Um Tambor de Mina sincretizado com o candomblé, sincretizado com a umbanda e fortemente dominado por homens, ou seja, fortemente liderado por homens. Então mudou essa coisa matriarcal de origem, né? Tem mudado. Agora, o que é interessante? Tem mudado bastante a partir da década de 70, de 1970, quando começou a se implementar o candomblé no Maranhão. Houve aí uma alteração desse campo religioso, né, de origem africana. Mas o interessante é que mesmo nesses terreiros, nessas casas de origem africana, em que o líder é um homem, ou que também tem influência do candomblé, a segunda pessoa sempre será uma mulher. Ou seja, a mulher ela tem um papel fundamental no Tambor de Mina. Ainda que seja liderado, que o chefe de um terreiro seja um homem, atualmente nos terreiros de Tambor de Mina que nós encontramos em São Luís, a segunda pessoa da casa, ou seja, a guia, aquela que vai acompanhar o pai de santo em todas as etapas rituais, em todos os processos de iniciação, por exemplo, será sempre uma mulher. Tá bom, muito obrigada, Marilande. O RFI Convida de hoje falou com Marilande Martins Abreu, antropóloga e psicanalista.